livros já foram escritos. Filmes, claro, no cinema de Hollywood, mas também da Alemanha nazista, tiveram o Titanic como enredo. Hoje, a história do navio virou até atração turística. Em Belfast, Irlanda do Norte, um museu novinho acaba de ser inaugurado. É um show de tecnologia com detalhes da curta história do Titanic. Ali está a reprodução fiel da escadaria que levava os passageiros da primeira classe para o luxuoso restaurante. De cima se vê o local exato onde o Titanic começou a ser feito. No dia 31 de maio de 1911, ele foi lançado ao mar, mas estava longe de estar pronto. Aquilo era praticamente só um casco, um esqueleto, que foi levado para um outro lugar ali pertinho. O triste fim do Titanic é bastante conhecido. O começo, bem menos. Como quase tudo ligado ao navio, tudo isso aqui teve que ser construído para suportar um projeto de dimensões até então desconhecidas. Aqui é como se fosse o berço do Titanic. Ao todo foram 3 anos de construção. Ao contrário do que muitos imaginam, o Titanic não era o único. Um outro navio, o Olympic, da mesma companhia, já estava em funcionamento há 1 ano. Essa propaganda mostra como eram considerados quase iguais. 2 de abril de 1912, o Titanic fica pronto e depois de alguns testes, 2 dias depois, zarpa para Southampton, que por ser próximo a Londres, tinha virado o mais importante porto da Inglaterra. Alguns prédios daquela época ainda existem, como a estação de trem, por onde os passageiros chegaram, e hoje, claro, vários memoriais. Em números absolutos, Southampton foi a cidade que teve mais mortos na tragédia, 549. 10 de abril de 1912. Essas são imagens da partida do Titanic. Ali está o capitão Edward Smith, o mais bem pago homem do mar da época. Às 9h30 da manhã, os 930 passageiros começaram a embarcar. Ao meio-dia, o Titanic partiu. Um quase acidente na saída de Southampton fez com que o transatlântico chegasse atrasado à sua primeira escala, o porto francês de Cherbourg. Ali embarcaram 142 passageiros que vieram de trem de Paris. Na noite do dia 10 para o dia 11, o Titanic prosseguiu para a segunda escala, a cidadezinha de Cove, no sul da Irlanda. Mas antes de chegar lá, vamos fazer um desvio e ir para o interior do país, Lahardane. A placa da aldeia mostra orgulhosa a ligação da cidadezinha com o Titanic. O memorial está quase pronto para homenagear as 14 pessoas que saíram daqui para o que na época era uma tentativa de fugir da extrema pobreza da região. Paul Nolan é médico e resgatou a história dessa gente. Ele diz que dos 14 passageiros, todos da terceira classe, só 3 mulheres sobreviveram e só uma voltou à aldeia muitos anos depois. Proporcionalmente ao tamanho do lugar, Lahardane, onde a tragédia do navio foi mais forte. Os descendentes das vítimas mostram fotos dos parentes, orgulhosos de um passado tão triste. Essa mulher é sobrinha neta de uma das 3 sobreviventes. Ela conta que a tia estava num barco salva-vidas, mas lembrou que tinha esquecido o chapéu, voltou à cabine e, mesmo assim, conseguiu embarcar depois em outro barco. Lahardane tem ruínas onde viveu essa gente. Ali a vida era dura, a terra não produzia quase nada, o inverno gelado. Partir para a América era um sonho. Todos chegaram de trem a Cove, que na época se chamava Queenstown. A cidade ignorou a íntima ligação que tinha com a história do Titanic até que este homem, o historiador Michael Martin, descobriu documentos como o registro da capitania dos portos. O museu tem ainda uma garrafa que foi jogada ao mar com um bilhete de despedida e correspondências com um papel de carta especial do Titanic. Michael mostra também a foto da velhinha que era bebê no Titanic e que morreu em 2009 com 97 anos. Era a última sobrevivente. Foi ela, conhecida como Malvina, que inaugurou essa placa, em homenagem aos mortos. Desse ponto se podia avistar o Titanic na entrada da Baía de Cove. No dia 11 de abril de 1912, ele chegou ao meio-dia. Segundo Michael, 123 passageiros subiram, 7 desceram. O prefeito foi dar as boas-vindas e por 1h30
Comerciantes cadastrados entraram no Titanic para vender seus produtos. Além de levar passageiros e imigrantes com suas malas carregadas de esperança de uma nova vida, o Titanic, como outros navios da época, tinha um papel crucial no mundo. Eram eles que levavam o correio. A comunicação entre as pessoas, entre as empresas, entre os governos, era feita basicamente por cartas. E as companhias de navegação disputavam um mercado valiosíssimo, onde o mais importante era mostrar que tal ou tal navio era capaz de levar o correio com muita rapidez. Isso, mais do que qualquer outra coisa, explica a necessidade de velocidade, algo que para o Titanic acabou. Well, it's a fine bunch, sir. I know quite a few of them. Most come from the same neighborhood here in Southampton, but these 900 men never sailed together as a crew before, so there's a bit of confusion. Still, for one all, they're as proud a bunch as I've ever seen. Indeed, to serve aboard this vessel. Also, Captain, well, to serve under you. Well, thank you, Mr. Lowe. There's always a bit of apprehension on a maiden voyage, but I have the greatest faith in all of my officers and men, including yourself, sir. Now I'm afraid I must face the most perilous part of the voyage, meeting all of those reporters. We have here the largest movable man-made structure in the world. A super ship, if you will. 11 stories high, 5 city blocks long. A boat this big, it has to be slower than the Lusitania. Does the Lusitania have a library, a swimming pool, Turkish bath, offering luxury, a colossal showcase? And I can assure you, young man, that this ship will give the Lusitania a run for her money. Is it your vision, Mr. Ismay, or the owner's? Well, in all fairness to JP Morgan, may I remind you that my father founded the White Star Line. And now I, as managing director, intend to bring it into the 20th century. Ah, here he is. Captain. Captain Smith, is it true you're retiring after this voyage? That's true. Will you be writing a book about your adventures? Well, it'll be a very short book, I'm afraid. I haven't had much adventure. What about wrecks, accidents? Well, there've been winter squalls and storms and fog, but I've never had any adventure worth writing about. Certainly not recording for posterity. I'm afraid that I enjoy uneventful sea voyages. Like the one you're embarking on, sir? Exactly. Shipbuilding has become such an art that a disaster is unthinkable. My job has become... effortless. Thank you. Effortless. Now, gentlemen, may I point out the dining room? For your information, we are stocked with £75,000 of fresh meat, £11,000 of fresh fish, £120 of marmalades and jams, and of course stock of the finest libations, cognac, one moment. Yes, Sandeman Port, 1870. Very good. Thank you. And we have, not there, those chairs should go on the private promenade outside. They should be a darker green. They will be repainted before the next sail, you can be sure of that. We have seen to every detail. What about lifeboats? We have complied with the statutes of the British Board of Trade. But gentlemen, we have here the largest, most beautiful and technically perfect ship in the history of mankind. We're not going to need lifeboats. I thank you for your attention. And now, First Officer Murdoch here will take you on a short tour of the bridge. Good day to you. When I found out that Kate Winslet was cast, I said to Jim or whoever it was, I would like to meet her. And they said, why? I said, well, I want to see her body gestures, her voice level, because I'm playing her. She's not playing me. So we killed a bottle of champagne and we talked, and it was a lovely afternoon. Let's celebrate. Cheers. Cheers. I thought it was remarkable. I mean, she is a remarkable woman. She's extraordinary, and the stories she has, you know, about partying with the Marx Brothers, and I mean, she's just absolutely incredible. I know it's hard for you to believe that, but it really and truly is not my hair. The breast is mine, the stomach is mine, the hips are mine. Good, and I hope it's still all yours. I loved the time that I spent with her. I hope I'm like her when I'm that age. Dois novos estudos tentam explicar como a tripulação do Titanic, que naufragou há 100 anos, não conseguiu enxergar um iceberg e qual a razão da montanha de gelo aparecer onde não deveria estar. Transatlântico luxuoso considerado o mais seguro do mundo. Uma embarcação impossível de afundar, segundo os construtores que usaram o que havia de mais moderno na tecnologia da época para equipar o navio.
Como explicar então o fim trágico do Titanic nas primeiras horas do dia 15 de abril de 1912? Um século depois do acidente, em que mais de 1.500 pessoas morreram, 2 novos estudos apontam uma combinação rara de condições climáticas que pode ter contribuído e muito para essa tragédia. O primeiro estudo mostra que entre dezembro e fevereiro daquele ano, a Terra se aproximou do Sol e da Lua, ficando numa distância nunca vista em 1000 anos. Isso aumentou a força da gravidade sobre o oceano e resultou em marés recordes que deslocaram vários pedaços de icebergs da costa para a rota de navios no Atlântico Norte. Outra teoria é a de um historiador britânico que diz que uma inversão térmica causou distorções visuais, uma espécie de miragem rara. O falso horizonte teria impedido a tripulação de ver a tempo o iceberg e pode também ter atrasado a chegada do resgate naquela noite. A história do Titanic faz parte da família de Sherry. Ela é a tatara-sobrinha do capitão do transatlântico Edward Smith. Segundo ela, muitos culpam o Smith por não ter sido hábil para perceber a aproximação a tempo do iceberg. Mas ela diz que tem orgulho do tio distante. Há muita coisa que aconteceu naquela noite e Smith não foi o único responsável, ela diz. There was a lot of blame. Um fato profundamente triste encabeça os noticiários dos jornais. O Titanic, o barco que leva em seu casco uma ousada legenda, nem Deus afunda, parte entre festivas solenidades para o seu encontro com o imprevisto. Altas autoridades, entre os quais o inventor do rádio, Conde Guilherme Marconi, assistem o lançamento do luxuoso transatlântico. E o cinema, registrando o evento, guardou para nós as imagens do início da maior tragédia marítima de todos os tempos. Aqui, o comandante Smith, do Titanic, dias antes de perecer, quando seu navio afundou batendo no iceberg. Nos nossos arquivos constam também estas cenas autênticas, quando o vapor Mesquite saía do porto de Halifax, em busca dos sobreviventes do Titanic. A inesquecível tragédia causou consternação internacional por ter sido grande o número dos que nela perderam a vida. O trabalho de salvamento foi dramático e dificultado pela falta de recursos da época. O Titanic, lançado ao mar como inafundável, restou apenas uns poucos sobreviventes e de turistas despreocupados viram-se pela vontade de Deus, transformados em autores de uma dolorosa crônica. A população de Londres mobilizou-se na coleta de roupas e pertences para os náufragos. Passíveis da solidariedade humana, aqueles homens, mulheres e crianças que puderam ser salvos do naufrágio, contaram o que foi a trágica viagem inaugural do Titanic. Contaram ao mundo estarrecido o desespero daqueles que encontraram por túmulo as frias águas.